É impressionante que ainda em 2026 a gente escute besteiras tão gigantescas e tão... Eu não consigo nem pensar na palavra, né? Como homem não tem que fazer terapia. É tão... Juro pra você, eu não, eu não consigo nem explicar pra vocês o nível de revolta que existe dentro da minha pessoa quando eu leio um negócio desse ou escuto um negócio desse das pessoas. Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo, sou psicanalista junguiano, sou especialista em Plutão e Casa 8 e trabalho com terapia astrológica, que é uma ferramenta terapêutica que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos para ajudar você e os meus clientes a terem a vida mais próspera possível. É de se imaginar que um profissional da astrologia seja um cara carregado de empatia e interesse em ajudar o outro a se tornar cada vez melhor. Eu acredito que nós temos uma missão de trazer uma visão mais clara, mais coerente, mais sólida, mais próspera da vida de uma pessoa, de homem ou mulher, usando a ferramenta da astrologia, e eu associo isso com a psicologia junguiana, assim como tem muitos psicólogos que usam a astrologia, tem muitos astrólogos que usam a psicologia, para poder entender melhor o ser humano, porque é uma ferramenta de autoconhecimento, né? E aconteceu um negócio aqui, esse tema desse vídeo, ele tá meio que entalado na minha garganta faz mais ou menos uns 2 meses. Uma cliente minha de terapia, a gente estava conversando numa sessão, e ela falou que ela fez um mapa, previsões com um cara aí, e o cara falou algumas coisas que eu fiquei simplesmente estarrecido, assim, eu fiquei em choque com o nível de estupidez de algumas informações que ela falou que foi passado para ela. E aí eu fui olhar a mídia do cara lá, né? Fui tentar conhecer, porque eu fiquei tão chocado com o que ela falou que eu fui tentar entender o que que era, eu fui ver o que estava rolando ali, né? E eu fui rolando lá nos posts do cara quando eu dei de cara com esse post aqui, que é: terapia não foi feita para homem. Eu fiquei assim, eu juro que para vocês que eu fiquei tão chocado com isso, mas eu fiquei tão chocado. E eu fiquei tão desanimado, e eu fiquei com raiva, e eu fiquei puto, e eu queria xingar, quase fiz um comentário. Aí eu voltei atrás e falei, não, melhor não fazer nada, porque vai dar bate-boca, não tô afim. E foi indo e vindo, esse tema vem indo e vindo. Já tinha planejado fazer um post aqui no YouTube para vocês sobre isso um tempo atrás. Desisti, porque eu falei, não quero ficar com essa energia para mim. Mas o negócio não foi embora, então eu preciso. Eu vou ter que fazer isso para vocês. E eu quero que você que esteja assistindo, assiste com um pouquinho de paciência, especialmente se você tem homens na sua vida, se você é um homem, especialmente um homem hétero hoje em dia. Se você é um homem, se você tem homens na sua vida que estão estressados, que estão tensos, que estão dando sinais de depressão, que estão sendo agressivos, que estão desorientados, assiste isso aqui e passa isso para uma pessoa que precisa ouvir, para a gente conseguir pelo menos plantar uma sementinha diferente de como que a terapia pode ser usada para os homens, tá? Eu vou ler esse post aqui para vocês. Quando eu recebo um homem para se consultar numa situação de fragilidade emocional, eu recomendo que o sujeito pegue a enxada e vá capinar um lote. Vai trabalhar, vagabundo, e para de frescura. Se uma pessoa está numa situação de fragilidade emocional, ela pode estar com um problema de autoestima. Ela pode estar desempregada, ele pode estar com um problema de drogas ou álcool. Ele pode ter perdido alguém. Ele pode ter alguém muito próximo. Um filho pode ter morrido. A pessoa pode ter passado por uma falência financeira inacreditável e não consegue achar solução do lado de fora. E o cara vai para um astrólogo para tentar entender o momento que ele está vivendo, e o que ele ouve do sujeito é: vai trabalhar, vagabundo. Qual que é a solução, qual que é a ajuda que isso pode trazer para alguém? Eu fico pensando aqui, por que um homem vai procurar trabalhar com astrologia se ele acha que homem não precisa se conhecer? Vai trabalhar exclusivamente com mulher?
Só a mulher vai ter acesso à astrologia? E se isso é verdade, por que que você está trabalhando com isso se você é homem? Eu sou homem, hétero, casado, com um filho, que faço terapia há 10 anos e eu vejo necessidade absoluta e a terapia salvou a minha vida muitas, muitas vezes. Então, esse tipo de frase aqui é uma frase machista, ridícula, idiota, preconceituosa, que afasta pessoas que precisam disso para poder se desenvolver. Quando um homem hétero chega num ponto de achar que ele precisa de ajuda, ele está lá sem saída, o trabalho é ruim, ele não consegue se relacionar, ele não ganha dinheiro suficiente ou ele não consegue achar emprego, ele fica naquele ponto de desespero, o que eu faço, já procurei distribuir currículo para tudo que é lado, nunca me dão emprego, ou eu não consigo a minha promoção, o meu filho está sofrendo porque eu preciso pagar um trabalho para ele, não consigo achar mais dinheiro. Ele fala, tá lá, ele fala, bom, eu não consigo encontrar nada de real, de prático, então eu vou ter que entender pelo holístico, eu vou entender pela espiritualidade. Aí o cara vai se consultar com um astrólogo. Aí o astrólogo fala para ele, vai trabalhar. Como que a gente constrói algum tipo de saúde na mente da pessoa se o nosso propósito inicial é esse? Se tiver que chorar, vai chorar no banheiro sem ninguém ver. Mulher não tolera homem fraco. Homem não pode demonstrar vulnerabilidade para mulher. Ninguém tolera ninguém fraco, nem homem nem mulher. Nem a pessoa mesma se tolera quando está numa sensação de fragilidade. Homem não pode demonstrar vulnerabilidade para mulher só se for para as pessoas que você conhece, cara. Porque assim, a minha mulher, a minha esposa, me conhece muito bem em todas as minhas fragilidades. Porque a gente tem um nível de conversa, a gente tem um nível de cumplicidade onde eu posso sim falar para ela todas as minhas dificuldades, todas as minhas sensibilidades e ela ouve aquilo e ela me ajuda a ser um homem melhor. A terapia é um lugar onde eu vou me direcionar para o meu psicólogo, para o meu terapeuta, e eu vou falar sobre os meus medos e as minhas inseguranças e nós vamos achar soluções para esses medos e inseguranças e eu vou agir de uma forma assertiva, forte, firme, fazendo com que eu me torne um homem cheio de propósito, que sim, tem que ser. Eu acredito que o papel do homem é um papel de prover segurança, de prover dinheiro, de trazer o trabalho, mas ele emocionalmente tem que estar disponível também para a família, para os filhos, para os clientes, para a esposa. Não é só o trabalho duro, sério e macho, né? Também tem isso, mas não é só isso. A gente não pode se limitar a uma visão exclusiva, porque senão a gente volta para 1910. Hoje, as pessoas que não conseguem analisar suas emoções, elas explodem e prejudicam os outros. Quantas pessoas aí são prejudicadas? Quantas e quantas vezes eu já vi brigas, porque briga de trânsito, cara, você tá andando, um faz um negócio lá, de repente, tá distraído, o outro começa a xingar, fica puto da vida, porque o cara deu uma fechadinha, nem encostou no carro, aí o outro já saca a arma, já mata o cara lá. Você vai dizer que isso é um comportamento machista, macho saudável? Não é, cara. Isso é ruim. Isso são pessoas que emocionalmente estão desequilibradas e que passaram a vida inteira ouvindo o tipo de estupidez que é esse post do tipo: o homem não pode analisar os seus sentimentos, o homem não pode entender o que está sentindo, o homem não pode fazer terapia, o homem não usa rosa, o homem não chora. Cara, quando eu ouço o homem não chora, juro por Deus, eu me sinto em 1920 de novo. Quanto mais a gente se conecta com as nossas emoções e entende o propósito delas, melhor a gente consegue direcionar o nosso dia a dia. Eu acredito que homem tem a possibilidade, os homens mais viscerais, mais casca grossa mesmo, eles se beneficiam melhor se eles estão fazendo terapia, psicologia com homem hétero. Porque existe uma linguagem em comum. Existem homens que vão fazer isso e vão tirar a melhor lição disso. Então, se você conhece homens que estão ao seu redor, ou se você é um homem que está assistindo isso, eu vou falar para vocês aqui de homem para homem. Velho, não precisa ficar estressado, nervoso, irritado e ficar com medo ou inseguro ou revoltado ou afastando essas possibilidades de você porque você acha que isso é uma coisa frágil.
Existem pessoas que são fortes e que podem ajudar você a se tornar isso também, a relaxar dentro do seu próprio propósito. Às vezes a gente precisa conversar com homem, às vezes a gente precisa conversar com mulher. Eu já passei muitos anos fazendo terapia com uma mulher e agora, atualmente já faz alguns anos, eu tenho um terapeuta, um homem, onde a gente discute coisas de homem, onde a gente conversa sobre os nossos propósitos, as nossas sensações e a gente consegue encontrar um caminho saudável dentro disso. A pior coisa do mundo é você não falar nada. Que você vai guardando, isso vai gerando pressão interna até você não aguentar mais. O cara fala, tá bom, aí vai trabalhar, né? Como que a gente consegue explicar, então, um cara que trabalha o dia inteiro, o cara ganha super bem, ele chega em casa, a única coisa que relaxa ele é tomar 2, 3 copos de uísque, ele não tem paciência para os filhos, ele não aguenta mais a mulher e ele acaba destruindo a própria vida. Porque ele não tem um espaço para extravasar e compreender por que ele não se sente feliz com tudo isso que ele já construiu. Outro dia eu vi um post também, fiz um corte de um vídeo de um cara aí, um desses debates que tem nos Estados Unidos lá, e o cara falando que... Não, foi um podcast. E o cara falando assim, eu acho que esse negócio de psicologia é tudo voodoo. Homem não precisa de psicologia, isso é uma tremenda numa bobagem. Você tá com algum problema, sai com seus amigos, vai para um bar, toma suas bebidas, se diverte, volta para casa, no dia seguinte tá tudo bem. Cara, isso é de uma limitação gigantesca. Sabe por quê? Para algumas pessoas isso vai funcionar. Beleza, tem gente que não precisa de terapia, tá? Tem gente que realmente não precisa de terapia. Mas para algumas pessoas isso não vai funcionar porque os amigos que essa pessoa pode ter podem ser pessoas violentas, podem ser pessoas viciadas em droga, podem ser pessoas absurdamente problemáticas com um passado muito ruim que saem pelo mundo destruindo tudo. Ou pior ainda, esse homem que está recebendo essa dica aqui, ele pode não ter amigos. E aí? Se o cara é sozinho na vida, como que ele vai solucionar as questões dele se falar, se você está com problema, vai conversar com seus amigos. Mas se você não tem amigo, como é que faz? Se você não tem ninguém que é capaz de ouvir o que você tem para dizer, sem falar, mano, para de ser mariquinha, meu, para com essa bichice aí, cara. Como que uma pessoa pode se tornar saudável se a gente vive dentro de um mundo que prega esse tipo de coisa, esse preconceito absurdo com uma ferramenta de cura interna, cara? É assim, depois eu ainda eu caí na bobagem de entrar nos comentários. Então tá bom, não foi tanta bobagem assim, porque tinham comentários de psicólogos e psicólogas falando, mano, não, você tá viajando, não é assim que funcionam as coisas. Mas tinha muito comentário, especialmente de mulheres, dizendo que homem não tem que fazer terapia. Homem tem que se limitar a fazer o seu trabalho, ser o provedor e ficar quieto e engolir as coisas lá, porque isso é frescura. Um monte de mulheres. Um monte. Tinha os homens lá, né? Os machão, o heterotop, né? Que fala por aí. Que também concordaram lá. O ponto da história toda é que se você é uma pessoa que está procurando ajuda e ele vai lá procurar astrologia, e no meio dessa história a pessoa se dá de cara com um post desse, a pessoa que está precisando de energia, o homem está precisando de ajuda, ele vê um negócio desse, ele vai desistir na hora. Ele não vai buscar ajuda, ele vai olhar para isso e falar, é verdade. Deixa eu chorar no chuveiro aqui 5 minutinhos que vai passar, porque é verdade, o homem não precisa passar por esse processo. E aí perde a oportunidade de ter uma vida mais saudável. Esse negócio me irrita, cara. Me irrita porque as pessoas precisam de ajuda. E uma pessoa que tem como propósito proporcionar ajuda para os outros, faz um negócio desse. E assim, a gente tem muita coisa, tá? A gente tem muita coisa por aí. Muita coisa. Levando o homem até a aversão a esse tipo de coisa. Por um lado eu entendo porque tem
tem uma forma de lidar com as coisas que não é coerente com o homem e que não ajuda ele. Mas tem uma outra parte que é extremamente benéfica, que se procurar bem procurado, vocês acham um caminho mais saudável para isso. Bom, tá aqui registrado a minha revolta. E não vou falar quem é esse cara aqui. Mas eu espero que... O post não foi um post muito amplo, não, tá? Não tinha muitos comentários, assim, aquela coisa toda, mas foi uma coisa que pra mim pegou. Porque isso aqui é uma coisa que ajuda muito a minha vida. E eu sei o quanto ajuda a vida dos meus clientes. Certo?